retornamos para o último e tão esperado bloco do programa Bora MT de hoje. Vamos para o Papo de Política. E no Papo de Política de hoje, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Mato Grosso, canal 27.1, o candidato a deputado federal por Mato Grosso, Irajá Lacerda. Seja bem-vindo, deputado Irajá Lacerda. É um prazer tê-lo aqui no Bora MT. Obrigado, Marcelo, pelo convite, participar desse programa tão importante e levar a nossa mensagem aí para a sociedade de Cuiabá e de Mato Grosso. Nós do Bora MT que agradecemos a sua ilustre presença aqui. Sei que já está numa campanha e parou um minutinho para vir aqui no Bora MT falar com o telespectador do programa Bora MT. O senhor que é carcerense, filho da Dona Maria de Fátima Rezende Lacerda e do ex-senador José Lacerda, que cresceu convivendo com a realidade do interior, lutando ao lado dos seus pais para diminuir a desigualdade da vida das pessoas menos favorecidas. Por isso, seu slogan é cuidar de pessoas. Fala um pouco desse slogan para o telespectador do Bora MT. Marcelo, eu nasci em Cáceres em 1983 e o estado do Mato Grosso tinha uma realidade completamente diferente da que nós temos hoje. Há menos de 40 anos, o estado do Mato Grosso se transformou de uma forma muito rápida. Hoje o estado bate números recordes em arrecadação, em números de exportação, em números econômicos, mas na contramão de tudo isso, eu convivi e convivo com uma realidade um pouco diferente do que a gente vê quando a gente vê esses números tão grandes. A gente vê aí, mesmo tendo um estado rico, nós vemos aí quase 70% da nossa população dependendo de programas sociais para viverem. A gente vê filas em hospitais para que as pessoas consigam um simples exame. A gente vê ainda a ambulância batendo de um lado para o outro no interior do nosso estado. A gente vê o aluno sair de perto da tua casa para poder estudar em um outro local. A gente vê uma realidade social totalmente diferente. A gente vê mulheres esperando 2 anos para conseguir fazer uma mamografia. Então é isso que levou a gente a ter esse estado de indignação, não conformar com as coisas que vêm acontecendo no nosso estado, e a gente vê que a política perdeu a sensibilidade social. A gente vê falar muito em obras estruturantes, estrada, ponte, mas a nossa política esqueceu do nosso principal ativo, que são as pessoas. Irajá, e você como referência tem a sua família com uma longa presença na vida pública mato-grossense. Essa é a sua verdadeira inspiração para você hoje estar pleiteando pela segunda vez um cargo a deputado federal por Mato Grosso? É isso aí, eu sempre digo que eu cresci vivendo a política, cresci vendo o que quando a gente não tem o poder público, que a gente se obriga a um estar ajudando o outro, o espírito de solidariedade, e é através da política que a gente consegue mudar a sociedade onde vive. Então eu vim para a política com essa vontade, com esse intuito, e cresci no meio político onde a gente tem um contato perto com as pessoas, o contato com a base, a vivência, não essa política distante, mas uma política vivida junto com as pessoas que precisam que a gente esteja lá para poder, de alguma forma, levar uma melhoria na qualidade de vida delas. Irajá, você é casado, pai, e essa origem com base das escolhas é que orientaram sua trajetória. E foi a partir dessas raízes que você escolheu direito como profissão e como atuação nas áreas agrária, mineral e ambiental. É isso aí. Me fala um pouco mais da sua experiência profissional. Eu me formei em Direito, né? Me especializei na área de Direito Agrário, Ambiental, na área de Direito Mineral, atuei, já fui presidente e vice-presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB do Estado do Mato Grosso, já presidia câmaras setoriais temáticas sobre regularização fundiária aqui no estado do Mato Grosso, e eu sempre gostei muito, né, da área do direito e especialmente regularização fundiária. E é uma área que me apaixona muito
e que vem ao longo desses anos que eu me dediquei à política proporcionar que a gente conseguisse também trazer resultado efetivo para aquelas pessoas que não têm o documento da tua casa, que não têm o documento do teu pedaço de chão e que a gente precisa ser mais efetivo na pauta regularização fundiária para poder dar independência para as pessoas. Antes que nós se aprofundemos nessa questão de toda essa sua experiência, eu quero falar um pouco da questão partidária. Você está filiado ao PSD, foi candidato na eleição passada a deputado federal, obteve um número de voto quase 65 mil votos, acabou não ganhando o direito de adquirir a cadeira como deputado federal, até porque a questão da legenda partidária, e hoje continua no PSD. E hoje, como que está a questão partidária do PSD? Quantos vocês farão lá para deputado federal? Quantas cadeiras? Na outra eleição, eu sempre fui filiado ao PSD. Na outra eleição, disputei a cadeira de deputado federal. Fizemos 54.607 votos. Fomos um dos mais votados do estado, mas o nosso partido não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral para que nós pudéssemos alcançar uma vaga na Câmara Federal. E agora, no mesmo PSD, o partido que eu sou filiado, não tenho pretensão de mudar de partido, adoro o meu partido e hoje nós temos aqui chances reais de fazermos até 2 cadeiras para deputados federais. Hoje quem compõe a nossa chapa para deputado federal é o Irajá Lacerda, o nosso deputado Emanuelzinho, o nosso ex-deputado Valtenir Pereira, temos o procurador Mauro, temos o Severino, temos o Chico Curvo, a ex-deputada Flavinha, temos a Sara Botelho. Então a nossa chapa hoje é uma chapa com condições reais de até alcançarmos 2 cadeiras. E a gente tem que entender também essa mudança da regra eleitoral, né? Hoje a regra de corte é 80-20, que é diferente da outra eleição. Como você falou, você é um dos defensores do interior do estado, principalmente da região oeste, falando-se ali de Cássio, falando da questão do crédito rural e da defesa do produtor. Quais são os principais problemas enfrentados pelos produtores na relação com as instituições financeiras? Hoje o maior problema do setor agropecuário brasileiro, com certeza, é o endividamento rural, né? A gente atravessou e vem atravessando um momento diferente, né? Hoje nós temos que conviver com os eventos climáticos e foi o que aconteceu no Mato Grosso, né? Mesmo alguns municípios não tendo declarado estado de calamidade, vários municípios foram atingidos por eventos climáticos e esses produtores não conseguiram obter a colheita esperada para que pudessem cumprir as suas obrigações, né? E mesmo assim, as instituições financeiras vieram desrespeitando o Manual de Crédito Rural, que para quem está ouvindo, o Manual de Crédito Rural é um código de defesa do consumidor para o produtor rural, né? E a gente viu esse número de práticas abusivas em desfavor dos produtores. E nós, quando estivemos à frente do Ministério de Agricultura e Pecuária, atuamos fortemente para enfrentar o sistema financeiro, para que não permitisse que essas instituições continuassem cometendo práticas abusivas contra os produtores. Porque os nossos produtores hoje não conseguem cumprir as suas obrigações em virtude de condições alheias à sua vontade. E para isso que existe o Manual de Crédito Rural. Então nós atuamos, fizemos um GT, notificamos o TCU, o Banco Central, porém o Banco Central, ao que me parece, está preferindo proteger o sistema financeiro em vez de defender os nossos produtores, que são responsáveis por garantir uma fatia muito considerável da economia do Brasil. E quando a gente atinge esses produtores, a gente tem que entender que não se tratam de produtores, nós estamos atingindo a economia do país e a economia do nosso estado. Então nós estamos falando de menos emprego, menos
impostos, menos geração de oportunidades, inclusive para os nossos jovens. Irajá, de fato, o que precisa mudar na política de crédito rural para dar mais segurança a quem produz no estado de Mato Grosso? Nós precisamos de uma coisa muito simples. Nós precisamos de um crédito numa taxa de juros mais acessível, mas mais do que isso, nós precisamos que o manual de crédito rural seja respeitado. Nós precisamos que o Banco Central cumpra a sua obrigação legal de fazer que esse manual de crédito rural seja respeitado. Se a gente conseguir fazer esse básico, a gente já vai estar conseguindo fazer muito pelo setor. E como transformar a agricultura familiar em um instrumento de geração de renda e autonomia? A agricultura familiar hoje ela vive um afavelamento. Então nós precisamos trazer qualificação, nós precisamos trazer o crédito, mas além do crédito nós precisamos ensinar como esses produtores consigam acessar esse crédito, né? Porque nós precisamos de linha de crédito, qualificação e o auxílio na comercialização desse produto. E mais do que isso, nós precisamos trazer agregação de valor, nós precisamos trazer a agroindústria para a agricultura familiar. E eu sempre digo que uma grande entrega que o Ministério da Agricultura, que o ministro Carlos Favro deixou aqui para a Baixada Cuiabana é a Embrapa ali em Livramento. Essa mesma Embrapa que transformou o agronegócio brasileiro, com certeza irá transformar a realidade socioeconômica da Baixada Cuiabana. Você, como deputado, também vai trabalhar em prol do ensino. E através do FIES, o FIES ainda cumpre o papel para o qual foi criado? Hoje nós vemos uma política pública do FIES muito reduzida. E a gente tem que entender que para a gente poder gerar um emprego de qualidade, para que as pessoas tenham oportunidade de ganhar melhor, elas precisam estar qualificadas. E, infelizmente, não é em todas as regiões do estado que nós temos uma universidade pública, não são todas as pessoas que conseguem alcançar essa vaga e para isso foi criada a política do FIES, para que a gente conseguisse uma linha de crédito para que esses jovens, para a pessoa que quer melhorar a sua qualidade de vida, ter uma especialização, ela tenha condição de pagar uma faculdade particular, né? E hoje a gente vê o número, a política pública do FIES muito reduzida, então nós precisamos ampliar essa política pública, nós precisamos fortalecer essa política pública, nós precisamos fortalecer os institutos federais aqui no estado do Mato Grosso. Você vê hoje o que aconteceu com o Unemate. Existia um projeto de lei, de uma emenda constitucional que garantia o repasse automático para o Unemate, ou seja, a universidade do nosso estado não precisaria mais, todo ano, ter que estar disputando dentro da lei diretriz orçamentária o teu espaço, o teu repasse, né? E hoje, infelizmente, através do MADIM, essa lei ela foi derrubada e hoje, todo ano, a gente vai ver e está vendo a Universidade Estadual do Estado do Mato Grosso ter que estar brigando junto aos outros setores para que possa ter um espaço orçamentário para poder receber esse repasse. E não tem jeito de melhorar a qualidade do emprego, porque eu falo sempre, Marcelo, aqui no Mato Grosso não se falta emprego. O que se falta é um emprego de qualidade que proporcione que as nossas famílias, os nossos filhos e os nossos jovens possam ganhar melhor para que assim eles possam viver melhor e depender cada vez menos do poder público. Irajá, na área da saúde, com certeza você também vai atuar. E nós temos exemplos aqui no estado de Mato Grosso, vários empreendimentos na área hospitalar, mas ainda falta médico. Você acha que o Revalida precisa ser modernizado para cumprir esse papel e levar mais médico ao atendimento da população mato-grossense? Nós somos 100% a favor de um critério rigoroso para a saúde pública, para o profissional que vai operar, né, essa profissão. Mas nós temos que ter consciência que o estado do Mato Grosso é muito grande. A gente não consegue deixar
manter esse profissional no interior. Então a gente vê um contrassenso em tudo isso. Então a gente vê no interior faltando médico e na capital uma grande aglomeração desses profissionais. E a gente tem um instrumento das pessoas que às vezes não conseguem pagar uma faculdade aqui e elas vão estudar nos países vizinhos, né? Justamente, por exemplo, pela falta do fortalecimento do FIES, né? Então as pessoas que não conseguem pagar buscam aqui na Bolívia, no Paraguai, fazer uma faculdade, não só em medicina, mas em todas as outras profissões. E quando ela volta aqui para fazer a revalidação, né, do teu diploma, para que ela possa trabalhar aqui no Brasil, atender a necessidade da nossa sociedade, ela encontra um modelo analógico ainda, né? Então nós precisamos manter o rigor disso, mas nós precisamos ter critérios claros, nós precisamos ter data, nós precisamos aumentar o número de provas durante o ano. Então a gente precisa ter uma regra clara para que essa pessoa possa vir, fazer essa prova, ela saber quando não passou, o porquê ela não passou, e quando ela passar na primeira fase, ela precisa saber a data da segunda fase. Não pode ficar da forma como está, um critério subjetivo, sem transparência, sem uma formalidade que dê segurança e transparência para todos os envolvidos, tanto para a sociedade, mas também para esses alunos. Deputado Irajá, candidato a deputado federal pelo PSD, a gente vê que você está muito antenado na questão do interior, aquilo que se diz agricultura familiar, também a saúde e a educação. Mas eu quero falar para você sobre Baixada Cuiabana, falta de água em Várzea Grande, pavimentação asfáltica em Cuiabá, a questão das praças, né, investimento tanto no CMEIs, que falta escola, e principalmente na habitação, o déficit muito grande, principalmente na capital. O que o deputado Irajá, vindo a ser deputado por Mato Grosso, tem para a Baixada Cuiabana, para falar para o telespectador do programa Bora MT? Aqui a Baixada Cuiabana nós temos que entender que hoje nós precisamos voltar a ter um olhar especial tanto para a Baixada Cuiabana quanto para as regiões que ainda não se desenvolveram da forma como o resto do estado do Mato Grosso se desenvolveu. E isso só é possível fazer com políticas públicas eficientes e elegendo essas regiões do estado que estão à margem de todo esse desenvolvimento como prioridade. Então nós temos que fortalecer essa política pública de saneamento, nós temos que modernizar tudo isso, nós temos que ter principalmente rigor, Marcelo. Hoje a gente vê quantas famílias aqui no nosso estado, quando não tem água, ainda pagando uma conta cara. Quais são os critérios, quais são as penalizações que realmente estão sendo aplicadas, né, contra essas empresas que estão aí trabalhando e operando, né, a distribuição de água. Nós temos que fazer investimentos, claro, porque água é necessidade humana. Não se tem mais como a gente está em 2026 ainda, a gente discutindo o problema de água. Precisamos todo mundo deixar de lado briga política, juntarmos, usarmos todas as forças do nosso representante e levar uma solução definitiva. E da mesma forma, pavimentação, né? Pavimentação asfáltica aqui em Cuiabá e na grande maioria das cidades é uma realidade ainda muito distante na grande maioria dos bairros, né? Então nós temos que ter uma priorização disso, mas mais do que fazer uma pavimentação de qualidade, com rigor técnico, né? Para que a gente não jogue o dinheiro público no lixo. Não adianta nada a gente sair fazendo uma pavimentação com micro revestimento sem um planejamento adequado. Aí faz a pavimentação, daí vem a empresa de água e corta a rua de novo, né? Então, e pavimentação, ela é saúde pública, né? Então a gente tem que ter um olhar especial para pavimentação asfáltica, calçamento e qualidade de vida para a nossa população, arrumar as nossas praças, darmos opções para que as famílias cuiabanas possam ter um lazer público de qualidade. Então nós precisamos trazer esse olhar mais humano para nós que estamos na política. Nós temos que parar de só falar em
asfalto, ponte, exportação, agronegócio e entender que existe muito mais do que isso aqui no Mato Grosso. Nós temos turismo, nós temos cultura e principalmente nós temos que melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui. E tudo isso nós vamos fazer com a questão da melhoria do emprego, né? Da geração de emprego e renda. Um estado totalmente rico, mas não produz muita coisa. Exportamos quase tudo e a geração de emprego, quero até te fazer um pedido, deputado, chegando em Brasília, se assim Deus permitir, que o senhor possa fazer políticas públicas, principalmente voltado para a questão ali do distrito industrial, porque nós estamos ali um distrito praticamente abandonado, sem geração de emprego, incentivos fiscais, para que possamos gerar emprego e renda na capital de Mato Grosso, porque senão o Mato Grosso hoje é um estado rico, mas a capital ela está cada vez mais empobrecendo, porque não tem tanto emprego como deveria, e nós temos que ter políticas públicas, e nós sabemos que essas políticas públicas vêm de Brasília, vêm dos ministérios, tanto para a educação, tanto para a saúde, infraestrutura, então é lá. Então essa é a importância de nós termos um deputado que conheça, que tenha uma experiência, como o senhor já demonstrou aqui, que possa estar em Brasília lutando pela população e trazendo recursos e fiscalizando esse recurso para que ele possa realmente ser investido e colocado em favor da população mato-grossense. É isso mesmo, Marcelo. Eu sempre digo que a Baixada Cuiabana, ao longo desses anos, nesses últimos 10 anos, veio perdendo a sua representatividade socioeconômica no nosso estado. A Baixada Cuiabana já foi responsável por quase 34% do PIB do nosso estado. Hoje, a gente é responsável, a Baixada, por menos de 23%, ou seja, o estado vem se desenvolvendo e a economia do estado está ficando distante, porque hoje o setor produtivo do estado, como ainda somos um estado que 52% da nossa economia ela é movimentada através de serviços, eu acredito que são 25% só de indústria, de industrialização, então você vê e o resto é produção primária. Então você vê que a economia do estado está na 163, nas áreas que foram desenvolvidas para o agronegócio. Então nós precisamos trazer para cá, para a Baixada Cuiabana, as indústrias, nós precisamos agroindustrializar tudo isso aqui, mas mais do que isso, nós precisamos fortalecer algumas indústrias que não são do agronegócio. Por exemplo, a indústria do turismo. Nós temos aqui o Pantanal, a Baixada, a Chapada, nós temos que fazer um fomento e um fortalecimento da política pública do turismo e de cultura, porque isso vai ser a maior indústria sustentável que nós teremos. Hoje o mundo inteiro vem para o Mato Grosso conhecer o setor do agro e às vezes não consegue a gente conseguir trazer a exploração de dois setores tão importantes para a economia da forma como devia por causa da falta de investimento e fortalecimento da infraestrutura. No Mato Grosso, ao longo dos anos, todo ano, a gente vem perdendo municípios no mapa do turismo, por falta do fortalecimento, da capacitação dos nossos gestores, por falta de investimento na política pública do turismo, às vezes na prefeitura menor. Você vê Barão hoje. Barão hoje é um município que precisa de um olhar especial, mas não adianta a gente só destinar emenda para Barão. A gente tem que trazer o município de Barão para uma autonomia, para que as pessoas não precisem somente do recurso público para poder manter o município. A prefeita Margarete é uma heroína de conseguir fazer o que ela faz sem que o município consiga produzir uma receita que pague a própria conta. Então nós temos que levar fortalecimento do turismo, temos que levar linhas de crédito e fomentar a economia de Barão, porque não adianta a gente sonhar que, por exemplo, Barão do Melgaço, nós vamos ter soja lá, nós vamos ter... Então a vocação de Barão do Melgaço é o turismo, a cultura, é um complemento perto do grande polo da capital do agronegócio. E recentemente, né, deputado Irajá Lacerda, foi entregue lá as duas orlas, tanto em Barão como em Santo Antônio. São duas regiões que permeia o rio Cuiabá e ali o turismo tá pronto, né,
para ser avançado no sentido do case do turismo, para que isso também são molas propulsoras que gerem emprego e renda e divisas para o estado de Mato Grosso. É isso aí, Marcelo, mas eu sempre digo, mais do que entregar obras, nós temos que entregar condições para que a população usufrua dessas obras. A gente tem uma orla muito bonita, mas como que os nossos comerciantes de Barão, os nossos empresários de lá vão conseguir fazer um hotel de qualidade para conseguir trazer esse turista que gasta bastante, que vai visitar o mundo inteiro, ele chegue lá e tenha uma hospedagem adequada? Como que ele consegue ter esse fluxo de caixa? Nós temos que qualificar, nós temos que dar linha de crédito, nós temos que fomentar, e para isso não tem jeito. É para isso que o Estado existe, para ajudar as pessoas que precisam no seu começo, para que esses pequenos empresários possam se transformar em grandes empresários e depender cada vez menos do poder público. Não basta, eu sempre digo, não basta entregar somente obras estruturantes, nós temos que entregar condições para que os empresários de Mato Grosso possam ser fornecedores de serviços e políticas públicas voltadas para o turismo, para a cultura do nosso estado de verdade. Irajá Lacerda, candidato a deputado federal pelo PSD, neste pleito por Mato Grosso. Suas considerações finais, o papo de política foi excelente. Nós e o telespectador percebendo o quanto você, além da sua juventude, está preparadíssimo para assumir um cargo em Brasília e representar muito bem o povo mato-grossense. É isso aí, Marcelo. Eu vim para a política, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e deixar a mensagem para a sociedade cuiabana e mato-grossense, dizer o seguinte, que a gente tem uma vontade muito grande de ir para Brasília para começar fazendo o básico. Nós precisamos fazer o básico, nós precisamos fortalecer os nossos atendimentos nas nossas UPAs na ponta, equipamentos simples. Não adianta nada a gente ter megas hospitais construídos e a gente não fazer o mínimo. Então eu quero ter a oportunidade de estar em Brasília para ajudar que a nossa sociedade tenha o básico como uma obrigação e não como um pedido da sociedade para poder não ficar mais 2 meses, 3 meses, 4 meses para conseguir fazer um ultrassom. Muito obrigado, candidato a deputado federal por Mato Grosso, Irajá Lacerda, do PSD. Nós agradecemos a sua presença. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Fica com Deus. Deus. Assim, encaminhamos para o encerramento de mais um Bora MT. Quero agradecer a você, telespectador de Cuiabá, de Varza Grande, da Baixada Cuiabana, e de todos que nos assistem aqui na TV Mato Grosso, canal 27.1 e também pelo nosso canal do YouTube. Eu sou Marcelo Pires e te espero aqui às 11 horas na TV Mato Grosso com mais um Bora MT. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e sobe as letrinhas.